Salve meu amigo, salve meu irmão, quem fala é Sandro Ramos, pregaiOevangelho.com.br é o nosso canal no ar. Hoje um Leia Isto especial com uma obra sensacional que eu não podia deixar para a semana que vem. Acabou de chegar para mim e eu não podia deixar de fazer esse review para essa semana. Chegou hoje e eu já estou gravando e já estou publicando. Você vai ver que Cristo não morreu por uma hipótese. Esse é o assunto do livro. Cristo não morreu por uma hipótese. Cristo morreu designado pelo Pai por uma certeza, por uma promessa. Fica comigo que você vai ver do que se trata. Meu amigo, antes da gente começar, eu queria dizer para você, antes da gente chegar na obra propriamente dita, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, de marcar o sininho para você receber as notificações, tá ok? Compartilha os vídeos que você gostou, deixa seu comentário, isso é muito importante. O canal é para ser nosso, é para ser uma interação contínua e um serviço para a Igreja de Cristo. E como eu já adiantei, vamos tratar hoje do assunto expiação limitada. A expiação. Por quem Cristo morreu? Cristo morreu por uma hipótese? Cristo morreu por todos? O livro de hoje, vamos mostrar logo que é um prazer trazer essa obra sensacional. Ela chegou hoje para mim, o correio entregou. Eu já estava esperando, tão logo ficou disponível no site da editora Fiel, já adianto a editora, eu fiz questão de já adquirir com um cupomzinho especial de 50%, grande promoção da Fiel. Então vamos lá, a obra é essa. Do céu, Cristo veio buscá-la. Você vai me dizer assim, por que acabou de lançar? É um livro grande, uma obra massiva de mais de 800 páginas, são 818 páginas no total. Você vai me dizer, por que você já está fazendo o review? Você não vai ler não? Eu explico, eu deixo para vocês, eu vou ter que mostrar. Está aqui, From Heaven He Came and Sought Her. Pois é, eu já tinha inglês, eu não sabia que a Fiel estava trabalhando nesse lançamento tão sensacional, e é uma obra que eu estava muito tempo ansioso para ler, para ter contato, e acabei comprando em inglês. Então por isso que mas eu não queria fazer o review dela em inglês sem que o público brasileiro tivesse acesso para comprar essa obra em português, que é a maioria das pessoas vão ler em português, e eu mesmo queria ter o acesso a poder ler essa obra em português, porque vai ser uma experiência renovada, vamos dizer assim. E então, sem delongas, continuamos o assunto. Os editores dessa obra são David Gibson e Jonathan Gibson. Eles, fazendo um breve apanhado, foram 6 anos de um árduo trabalho para a produção dessa obra. Essa obra são 23 ensaios de diferentes autores, não propriamente uma compilação de ensaios, mas ensaios escritos especificamente sobre o assunto expiação, sobre o tema da expiação realizada por Cristo. E aqui os autores e os editores são contrários, o teor da obra é contrário ao termo expiação limitada. Como o próprio subtítulo diz, nós temos aqui, eles adotam expiação definida. O subtítulo da obra é a expiação definida na perspectiva histórica, bíblica, teológica e pastoral. Então, como no prefácio, na apresentação do D.A. Packer, ele já diz que concorda com isso, ele é um dos autores que escreve, e ele concorda com isso, com o uso do termo expiação limitada,
que ficou famoso como um dos 5 pontos do calvinismo, ele não é o adequado, ele não é o mais adequado para se chamar. Ele minimiza a obra expiatória de Cristo, né? Então eles adotam expiação definida. O que quer dizer? Numa breve explanação, a expiação é específica na sua intenção. A expiação definida quer dizer que a expiação de Cristo ela é específica na sua intenção. Cristo morreu por seu povo. Cristo morreu na cruz por sua igreja. Aqueles que ele roga ao Pai, pelos quais ele roga ao Pai, lá em João capítulo 17, versículo 9. Você pode abrir sua Bíblia e olhar lá, João 17, versículo 9. São por esses, a expiação definida é pela igreja, não é por todo o mundo, não é por todas as pessoas individualmente, sem exceção. Cristo morreu por seu povo, então ela é específica na sua intenção. Para a gente fazer uma breve colocação dos aspectos teológicos, dos aspectos abordados no livro, do teor que se aborda, nós vamos poder dividir como o próprio subtítulo ele diz pra gente, nós vamos poder dividir o livro em 4 aspectos teológicos, ou aspectos literários, ou aspectos de abordagem, vamos dizer assim, para ser melhor explicado. Um deles é as controvérsias e os aspectos, ele aborda as controvérsias e os aspectos da expiação limitada na história da igreja. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ele trata sobre a mostra e a prova da presença da expiação definida, a presença ou ausência da expiação definida na Bíblia, nas Escrituras. Esse é o segundo ponto que eles abordam. O terceiro aspecto de abordagem do livro vai ser quais as implicações teológicas da expiação definida, né? Ela está presente na Bíblia? Como? Onde? Esse é o segundo aspecto. O terceiro, quais são as implicações teológicas dessa expiação definida? Em que reflete, em que outros aspectos da teologia bíblica, da teologia sistemática, em que aspectos isso vai influenciar? A expiação definida exerce a sua influência, né? E o quarto aspecto é o aspecto pastoral. O que o pastor, propriamente dito, o que um pastor que dirige uma igreja, que apacenta ovelhas, ele tem a ver com essa história? O que ele teria a ver com essa história? Que consequências e implicações teológicas, que consequências e implicações teológicas isso teria na vida diária do pastor, no jeito que ele aborda isso para a sua igreja, que ele ensina a sua igreja, com o qual ele evangeliza, com o aspecto missional disso, né? Então isso vai ser muito fundamental para a gente. Eu achei essa abordagem pastoral um dos grandes pontos desse livro. Vamos mostrar o livro de novo. Ele é a estrela da noite aqui, vamos dizer, né? Calhamaçozinho pequeno, calhamaço, mais de 800 páginas, né? Que são... Então, são mais de 800 páginas e vamos continuar essa explanação, porque vale a pena para você entender de que se trata esse livro, porque você realmente, parafraseando aqui o pastor Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida sem ler esse livro. Ele que me desculpe usar o termo que ele popularizou aí nesse meio, desse meio de divulgação de livros, recomendações de livros, você realmente não pode passar dessa sua vida sem ler esse livro. Então, para a gente trazer mais um pouco do teor desse livro, para você se convencer, nós vamos ter, primeiramente, um ensaio de introdução do próprio Gibson,
Vamos ter um ensaio de introdução, que é o capítulo 1. Em seguida, os editores eles trouxeram estudos históricos sobre os mais variados temas relacionados aqui na história da igreja, relacionados a essa expiação definida. Ela é em contato com diversos temas. Então você vai ver da igreja antiga, da igreja bem antiga, dos primórdios da igreja, até John Owen, por exemplo, onde aqui um parênteses, onde John Owen seria o príncipe teológico da expiação definida dos nossos tempos modernos, vamos dizer assim, comparado com a igreja antiga, seriam tempos da reforma para cá, vamos chamar desse jeito. Então John Owen é uma fonte onde, se você quiser se aprofundar ainda mais, como se esse livro que a gente está tratando hoje já não fosse profundo o suficiente, com John Owen você vai poder ir além, e mais além nesse assunto, ainda que ele não chame de expiação definida, obviamente. Então, dos capítulos 9 a 14, vocês vão ter essa abordagem histórica da expiação definida na história da igreja. Na parte mais teológica, agora, a gente vai ver questões acerca do decreto de Deus, vamos tratar questões acerca do decreto de Deus, da Trindade e da relação da substituição penal que a expiação definida realiza. Ela é uma substituição, é jurídico, do aspecto jurídico que a expiação estabelece, essa substituição penal de Cristo morrendo pelos pecadores, Cristo quitando a nossa dívida, morrendo pelos pecadores, morrendo em nosso lugar, indo para a cruz para que a gente não subisse lá, entendeu? Para que a gente não tivesse uma cruz, um sofrimento eternos. Então Cristo recebe essa condenação por nós. Então essa substituição contida na expiação definida. Isso você vai achar nos capítulos de 15 a 20. É esse aspecto teológico. A última seção do livro ela vai tratar das preocupações pastorais relacionadas a missões, a segurança salvífica, né? Por exemplo, missões. Como a expiação definida, o pastor deve lidar com isso ao ensinar a sua igreja e também tratar de missões. Como ele e o calvinismo se pega com isso, sempre tendo que responder aspectos, e não é difícil provar que o calvinismo ele é muito mais evangelístico do que a maioria das teologias, se não do que todas elas. Se você se aprofundar nisso, você vai ver, não é o caso para a gente aqui hoje, mas então na última sessão você vai ver os aspectos relacionados pastorais, da expiação definida relacionadas a missões, a segurança salvífica, como essa expiação, esse caráter substitutivo, ele vai trazer segurança para o crente. Aquele crente, aquela pessoa que crê em Cristo, que é salvo pela morte de Cristo na cruz, pela obra redentora de Cristo, pela obra expiatória de Cristo, é uma obra que não se desfaz, é uma salvação que não fica pisando em ovos, ou salvo ou não é salvo. Então a expiação definida, ela vai influenciar até mesmo em questões da perseverança dos santos, né? Isso, uma coisa é ligada à outra, e até de pregação, como os pastores vão abordar isso, relacionado à pregação, à sua pregação. E isso a gente vai conseguir ver aqui, estamos tratando dos capítulos 21 a 23, como a expiação definida, ela é prática, ela é para a vida de hoje, para a vida de todos nós aqui hoje, no nosso dia a dia, nos nossos tempos, 2017, na Europa, nos Estados Unidos, Japão, Brasil, aqui eu e você, para nós que cremos em Cristo, ela é prática, ela traz isso tudo que a gente tem abordado. Trazendo rapidamente um ponto, algumas menções específicas de alguns ensaios específicos, a gente não pode deixar de citar o ensaio do Alec Motyer,
ele é particularmente espetacular, para não diminuir em nada esse ensaio dele. Ele é espetacular, ele explica como, veja bem, o Alec Motyer, ele explica como a expiação definida é vista em Isaías 53. Veja só como a expiação definida ela é vista em, eu repito, Isaías 53, servo sofredor. Como vemos ali a expiação definida, quais os aspectos dela ali nesse capítulo 53 do livro de Isaías. Temos que destacar também, não podemos deixar de destacar o ensaio do Thomas Schreiner. O ensaio dele vai cobrir pontos importantíssimos, como por exemplo, Deus deseja salvar a todos. Ele vai tratar lá sobre 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 7. E Deus é o Salvador de todos, e especificamente daqueles que creem. E Deus é Salvador de todos, mas especificamente daqueles que creem, já tratando aqui de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Sem falar, claro, do primeiro capítulo de Gibson, que é o capítulo introdutório, capítulo 1, que ele trata dos significados da morte de Cristo em diferentes aspectos pessoais. O significado para mim, o significado para todos, para a igreja, para o corpo de Cristo, né? Então, quais os significados? Ele é denso, o capítulo, mas ele é um pano de fundo espetacular para o livro todo, né? E então, eu queria dizer para você, não vou me alongar, tá? Não vou explicar tintim por tintim, porque realmente é uma obra que você não pode deixar de ler. Você tem que comprar. Compre o mais rápido possível, pegue emprestado. Você não pode deixar de ler. Não baixa, tá? Baixar é ilegal, é crime e é anticristão. Deus não aprova o roubo de cópias ilegais em PDF, tá ok? Compra o livro. A Fiel está sempre com promoções interessantes. Eu mesmo aproveitei ela. O livro, vamos tratar um pouquinho do aspecto físico do livro. Se você olhar, ele tem uma capa. Claro que não vai dar para você perceber a textura, mas talvez aqui um pouco você vai ver como ela é fosca. Ela tem uma textura meio camurça, que ganha da capa aqui da edição original americana. Ela ganha aqui, ela tem uma capa dura também, mas uma capa mais com laminado, que me agradou muito mais a capa da Fiel, tá? A única coisa que eu preferi na edição estrangeira são as páginas amarelas, né? Aqui ela traz páginas amarelas. A minha luz aqui não vai dar para você ver direito, porque a minha luz é amarela, mas a edição estrangeira ela trouxe, não é termo de comparação, obviamente, não temos que comparar nada disso, até porque a nossa da Fiel, a nossa das terras do Brasil, né, ela é em português, é no nosso idioma, é um serviço à igreja que a editora Fiel proporcionou, sempre vem trazendo, como diversas outras editoras brasileiras, que a gente tem que dar graças a Deus pela existência delas, né? Então a editora Fiel nos brindou com esse lançamento. Eu gostaria que tivesse sido não as páginas brancas como ela escolheu, mas isso é um pequeno detalhe. O acabamento externo dele, com essa capa camurça, como alguém certa vez disse, eu não lembro onde que eu vi, acho que no Facebook, alguma página de alguém falando até sobre o Somos Todos Teólogos, né, do Sproul, dá vontade de ficar acariciando essa capa, alisando, né? E então não deixe de ler, compre assim que você puder esse livro. Trazendo aqui uma citação do Michael Horton, ele disse o seguinte: a mais impressionante, expressiva defesa da expiação definida em mais de um século.
não podemos ainda, como alguém citou também, eu vi alguém falando sobre isso, foi até num review estrangeiro, eu estou me lembrando, ele não colocou propriamente como um livro definitivo sobre esse assunto, mas a gente não pode deixar de maneira alguma de apontar esse livro como um divisor, não vamos dizer um divisor de água, mas digamos que estávamos caminhando numa direção e esse livro deu uma guinada para a direção que ele aponta, certo? Esse livro aponta por não uma nova direção, mas uma direção, digamos que ele se desviou alguns graus do que sempre foi dito, do que sempre foi elaborado, não uma reviravolta, uma mudança de direção, mas ele desviou alguns graus do que era costume se tratar sobre esse assunto, e ele foi além, né? Então pelo menos ele se colocou como duas coisas. Esse livro do céu, Cristo veio buscá-la, ele se colocou como pelo menos duas coisas: obrigatório na estante de qualquer pessoa que se julgue um estudante sério de teologia, qualquer pessoa que queira aprender mais sobre a obra de Cristo, né? Traz o legado da tradição reformada, da tradição calvinista, não adianta, isso é verdade, ele traz ainda bem esse legado, ele está à tona aqui nesse livro, e ele estabeleceu um ponto de partida, um ponto pelo qual devemos passar durante o nosso estudo a respeito da expiação de Cristo, a respeito da obra da cruz. Então esse é um ponto onde fatalmente cairemos e não podemos pular. Esse livro se colocou nessa posição. Então entenda, se trata de um marco no lançamento, no mercado editorial brasileiro evangélico. Você não pode deixar de ler. Por quê? Eu não vou dizer que me surpreendeu, porque as editoras brasileiras têm se esmerado muito nesses aspectos recentemente, mas eu te confesso que eu não esperava para agora, tanto que eu comprei em inglês, eu não esperava para agora um lançamento massivo desse, não maçante, massivo desse, de 800 páginas tratando sobre esse assunto específico. Não é uma coisa que sempre foi comum no nosso mercado editorial. Então, glórias a Deus, graças a Deus, damos graças por a editora que lançou esse livro para que possamos adquirir. Está num preço excelente, hoje ele está a 135, 130, se eu não me engano, mas se você ficar de olho, como eu fiquei, tivemos o desconto que a Fiel sempre tem costume de dar para esse tipo de lançamento, né? E nesse caso foi de 50%, e para mim que já tinha comprado ele na edição em inglês, foi um alento para o bolso também, poder pagar R$65 nesse livro. Então recomendo, 1000 vezes recomendo. Do céu, Cristo veio buscá-la. Cristo veio buscar sua igreja. A expiação definida na perspectiva histórica, bíblica, teológica e pastoral, editado por David Gibson e Jonathan Gibson. Antes que eu cometa o grave erro de não mencionar alguns dos autores, vamos terminar fazendo isso. Terminar o vídeo que já se alongou. Fazendo isso, nós vamos ter David S. Hogg, Paul Helm, vamos ter Carl Trueman, vamos ter Paul Williamson, Alec Motyer, como eu já disse, Jonathan Gibson, que é um dos editores, Thomas Schreiner, Donald MacLeod, esse aí agarrou aí, Robert Latham, esse rapaz aqui que eu não podia deixar, rapaz é boa, né? Esse autor que eu não podia deixar de citá-lo, que é o Stephen J. Whelan, Stephen J.
Whelan, ele traz sobre a nova aliança, a obra de Cristo. Aqui cabe mencionar que tomara que estejam trabalhando, é um livro que eu também já adquiri, mas desejo muito que seja lançado em português, que é God the Son Incarnate, né? Deus, o Filho encarnado, que é do Stephen J. Whelan. É um livro de cristologia, do assunto cristologia, esplêndido, e que também vale a pena. Eu espero que as editoras estejam trabalhando nele. Temos mais alguém que temos John Piper, Sinclair B. Ferguson, só fazendo uma correção, o J.I. Packer, ele não é autor de ensaios no livro, ele faz a apresentação do livro, corrigindo aqui em tempo. Então, meu amigo, eu faço votos que você possa adquirir esse livro tão logo quanto antes, porque vale muito a pena. Temos um lançamento programado para 2018, eu quero mencionar rapidinho, eu deixei até separado aqui. Para 2018, vamos adiantar aqui um spoilerzinho de um livro que vai sair em inglês, né? Mas que também as editoras, quem sabe, ficam de olho. É um livro que são 5 Views on the Stand of the Atonement. São 5 visões, 5 pontos de vista, vamos dizer assim, que esse livro, já estamos tratando de outro só porque tem a ver com a expiação, por isso que eu estou mencionando. São 5 pontos de vista, contrapontos, são pontos contrários uns aos outros. Então nós vamos ter da tradição reformada, né? Os reformados tradicionais são representados aqui com ensaios do Michael Horton nesse livro, a tradição wesleyana do Fred Sanders, a católica romana do Matthew Levering, a ortodoxa do Andrew Loff e, veja só, o universalismo bartiano pelo Tom Greggs. Então são 5 pontos contrários um ao outro que vão estar presentes nesse livro que vai ser lançado em 2018. Ele também vai fala da expiação, quem sabe isso aparece. Mas hoje estamos falando mais uma vez, vamos mostrar do céu Cristo veio buscá-la. Compra logo, te agradeço por assistir, por ficar comigo até aqui. Eu espero que você possa ter curtido. Não esqueça de se inscrever novamente, eu lembro. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber. Compartilhe esse vídeo e compre esse livro. Compre esse livro, entra na internet agora se você puder, porque vale muito a pena. Se você não pode hoje, guarda um dinheiro, porque é investimento que você não vai se arrepender. Seja você reformado ou não, concorde com a expiação limitada ou não, você tem que passar por esse livro nos seus estudos da obra da cruz, da santa obra de Cristo da cruz que nos salvou. Glória a Deus por essa obra sempre. Amém.